Recebi um vídeo aqui hoje, é um vídeo que não é muito novo, se eu não me engano ele é de maio, mas eu não tinha visto ele ainda, recebi hoje, resolvi fazer um vídeo para, nem tanto para dar uma resposta, né, é mais para dar uma debochada mesmo, dar um pouco de risada, né. É um vídeo do Miguel Falabella, em que ele fala sobre Inquisição e peste bubônica. Basicamente ele diz o seguinte, eu vou falar o que ele diz, depois eu explico por que ele é só mais um idiota. Basicamente ele diz o seguinte, em 1200 ali aproximadamente, né, 1200 e pouco, o Papa Gregório IX fez uma bula em que mandava matar os gatos, porque os gatos eram bichos demoníacos. E como consequência disso, os ratos proliferaram imensamente e o piolho do rato espalhou a peste bubônica que matou milhões de pessoas na Europa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto ele falou, né, da Inquisição também, que o Papa foi lá e convocou a Inquisição e que só na Espanha, na primeira leva, já tinham morrido aí 30 mil pessoas, né? Então, se você não gostava do seu vizinho, você falava que era herege, o pessoal ia lá e botava na fogueira. Então, foram essas duas coisas que ele falaram. Mas vamos começar então pela Inquisição, que é a primeira coisa que ele fala no vídeo, né? Inquisição. Primeiro que a Inquisição ela foi criada para conter as mortes que estavam tendo. As pessoas estavam matando outras pessoas, acusando as pessoas de heresia. Só que assim como Miguel Falabella, as pessoas não têm condição, não tinham, e até hoje não tem, né, como julgar o que é uma heresia ou não. As pessoas sequer sabem escrever a palavra heresia, incluindo o Miguel Falabella, né? Tenho certeza que se ele pegar para escrever, ele escreve errado, né? Então as pessoas não tinham cultura teológica suficiente para julgar quem era herege ou não. Só que os hereges existiam e as pessoas por conta própria, começavam a matar os outros que eles achavam que era herege. E por isso a igreja foi lá e criou o Tribunal da Inquisição. Mas eu não vou explicar o contexto da Inquisição aqui, porque não é a finalidade do vídeo. Tá? Mas ele falou da Espanha, né, que na Espanha matou ali 30 mil pessoas. Nossa, um negócio terrível, que você falava que era só falar que fulano era herege que já ia para a fogueira na hora. Pois bem, teve em 1998, se eu não me engano, um simpósio internacional da Inquisição, né? E nesse simpósio, o Papa da época, João Paulo II, ele abriu os arquivos do Vaticano para 30 historiadores mundialmente reconhecidos, né, para que eles fossem lá, pegassem os documentos, tudo, abrissem ali o arquivo do Vaticano, para poder descobrir quantas pessoas morreram, como que era o processo, o que é verdade e o que não é verdade. Pois bem, como resultado desse simpósio, saiu lá uma ata de quase 800 páginas chamada El Inquisitione, e lá vai falar sobre a Inquisição da Espanha, que o Miguel Falabella falou que morreu 30 mil pessoas. Na Espanha, de 1570 a 1700, tiveram mais de 44 mil juízos, né, casos que foram levados a juízo, e dos 44 mil, nesse período de tempo imenso, 804 somente foram condenadas à morte, e 13 foi condenada à morte a contumácia, ou seja, as pessoas não sabiam mais o paradeiro da pessoa que estava sendo acusada, e eles queimavam bonecos ali para poder dar o exemplo, para poder simbolizar ali que a pessoa foi condenada, certo? Então assim, não teve 30 mil pessoas, 44 mil foi a juízo e só 800, de 1570 a 1700, que realmente foram condenadas à morte. Né? Então, só que ele não faz ideia de que existe esse simpósio, que existe essa ata, ele não faz ideia de nada, porque no Wikipédia que ele leu não tinha essa informação. Sobre a peste bubônica, o único documento que o pessoal acusa, né, que fala, ah, não, foi esse documento que está lá falando que tem que matar gato. É um documento chamado Vox in Rama, tá? Do Papa Gregório IX, certo? A única menção lá sobre gato é que o Papa encaminhou esse documento para o rei Henrique VII e para o arcebispo de Mainz, na Germânia, porque havia uma seita herética satânica lá,
em que tinha uma imagem de um gato preto e que os participantes daquela seita beijavam a bunda do gato preto. Então a única menção que ele faz de gato é para falar dessa seita que tem lá, para que eles tomassem alguma providência com relação à seita, certo? Foi só isso. Não fala para queimar gato, para matar gato em lugar nenhum. O que aconteceu de fato na Europa e que não tem nada a ver com a igreja é que tinha lá um festival lá meio esquisito que eles queimavam gato na fogueira. Até hoje na Bélgica tem o Festival dos Gatos, que é meio que em reparação aos gatos que foram mortos, uma coisa assim. Mas não tem absolutamente nada a ver com a bula do Papa, tá? E outra coisa, então os gatos morreram, os ratos proliferaram e o piolho dos ratos espalhou a peste bubônica. Já tem comprovação científica, eu vou deixar o link aqui na descrição do estudo científico, em que confirmando que o que espalhou a peste bubônica não foi piolho de rato, foram os piolhos dos humanos. Porque não havia higiene como tem hoje, não havia nada. Então os piolhos humanos proliferaram a peste bubônica. Os ratos não conseguiriam proliferar da maneira, né, da quantidade que foi, na magnitude que foi a peste. Então já existe comprovação científica de que isso é balela. Então mesmo que tenham queimado todos os gatos e que os ratos proliferaram imensamente, não é culpa do piolho do rato. Então não é nem culpa do Papa, se isso realmente, no mundo imaginário dele, se isso realmente tivesse acontecido, certo? Então, só para ficar explicado, porque as pessoas realmente acreditam nisso, e é isso que é o mais triste. Tem professores em escola dando aula e falando essa besteira, falando da Inquisição, falando da peste bubônica, ensinando esse monte de bobagem sem fundamento histórico nenhum. Não há uma ligação histórica, uma prova histórica de que as coisas aconteceram. É só balela para falar mal da igreja, né? O que o Falabella fez, milhões de pessoas fazem, né? E o mesmo respeito e credibilidade que essas pessoas não merecem, o Falabella merece muito menos, né? Então não levem a sério. Quando vocês ouvirem essa besteira de que a peste é culpa da igreja, a Inquisição matou milhões de pessoas, mentira, não há comprovação nenhuma. E sobre a peste, como eu disse, já há comprovação científica de que não foi culpa de rato, os piolhos humanos espalharam a peste. Então o link está aí, vocês pegam, deem uma lida, e quando ouvirem alguém falando essa besteira aí, vocês mandam esse vídeo aí para a pessoa e mandam aprender a ler alguma coisa que não seja Wikipédia, né, e blogzinho de ateu ignorante, certo? Então, um grande abraço, que Deus abençoe.